Então, na última aula a gente definiu o que era desvio padrão, vimos algumas das propriedades e como calculava isso aqui em um problema, né? E aí ficou faltando um outro exercício para vocês resolverem, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Vamos lá então. Então, lembrando, ó, o desvio padrão é uma medida de dispersão. Por quê? Porque ele vai indicar, dependendo do valor que a gente encontrar, se os valores estão da minha amostra ali que eu tenho, se eles estão muito longe ou muito próximo da média no geral, né? Então, se tem muitos valores, se a minha amostra é homogênea ou não, tá? E aí qual que é o padrão para esse valorzinho aqui? Qual que é a minha análise? Quanto mais próximo de zero, melhor é o desvio padrão, ou seja, menor o desvio significa que os valores fogem menos da média, tá? Então, não significa que tem um número... Calculei a média, beleza. Não significa que eu tenho muitos números altos, muitos números baixos, tá tudo mais ou menos ali perto da média. Lógico que vai ter um ou outro muito mais alto ou muito mais baixo que a média, mas nada relevante se o desvio padrão for bem pequenininho. Como é que calcula isso aqui? Na última aula a gente viu essa formulazinha aqui, ó. Então a gente usou a letra sigma para representar o desvio padrão. Então eu vou fazer um símbolo parecido com isso aqui, entendam que é o sigma, que é a raiz quadrada, né, dos quadrados dos desvios aqui, né? Então eu vou pegar o número menos a média e elevar ao quadrado. Esse é o quadrado aqui, a gente consegue corrigir os valores negativos, né? Sempre vai dar um número positivo aqui. E eu vou calcular a média desses valores aqui. Eu vou somar todos esses quadrados aqui e dividir pelo tanto de números que eu tenho, que eu estou analisando. Aí eu notei que n é o número de elementos da amostra, xi é o valor de cada variável, né? Então cada número que eu tenho ali analisando, altura, peso, idade, né, são os meus xi aqui, x barra é a média, e um outro valor interessante é o sigma ao quadrado, que é antes de calcular a raiz quadrada aqui, a gente chama de variância, tá? E como eu disse na última aula, por que a gente não vai se basear nesse, então vai ter que calcular a raiz quadrada? Porque a variância não vai estar na mesma unidade da variável, o desvio padrão sim, tá? Então, por exemplo, se a gente vai falando de centímetros, a variância vai estar em centímetros quadrados. Centímetros quadrados é área e centímetros só é comprimento, então fica difícil a comparação. Então, para ter as duas unidades iguais, a gente vai usar o desvio padrão. Vamos para a questão então. O exemplo 2 é o seguinte, ó. Tá cortando aqui com alguns símbolos, mas eu vou ler para vocês. Tá? Então, ó, o dono de uma loja precisa demitir um de seus vendedores e, como critério de avaliação de desempenho, decidiu permanecer com um funcionário mais regular em relação ao número de vendas. O resultado das vendas estão na tabela abaixo. Pergunta é: qual funcionário permaneceu contratado? Então aqui eu tenho o seguinte, ó. Os meses, né, de janeiro a maio, aqui do meu lado esquerdo, o total de vendas e a média de cada funcionário aqui. Então, são a mesma quantidade de meses para os dois, o mesmo total de vendas, o que mudou foi a quantidade de vendas em cada mês, e a média a mesma para os dois funcionários. A pergunta é: qual vai permanecer e qual ele vai demitir? Pensando nisso aqui, ó, qual foi mais regular durante todo o período, né? Vocês chegaram a responder? Alguém chegou a tentar? Encontrou alguma resposta? Não? Beleza. Bora lá então. Qual que é a ideia aqui? Verificar qual funcionário foi mais regular, já que eu tenho aqui, ó, vender o mesmo tanto, tem a mesma média. Então, o que eu vou fazer para desempatar aqui, né? Então, poderia pensar, ó, quem vendeu mais? Beleza, vendeu o mesmo tanto. Então, quem tem a melhor média? Tá o mesmo tanto. Então, como é que a gente desempata aqui, né? A análise da minha amostra aqui, para testar qual é o mais regular, é encontrando o desvio padrão dessas variáveis aqui, do número de vendas do funcionário A e do funcionário B. E para fazer isso eu vou usar aquela formulazinha de antes.
Vamos ver como é que vai ficar. Vou fazer separado, adiantei alguns cálculos aqui, para a gente ter uma noção de como é que funciona. Tá? Então, ó, o que eu tenho aqui? Coloquei aqui só do funcionário A. Então, eu tenho o seguinte, ó. Como é que eu calculo o desvio padrão? É lá naquela formulazinha, sigma é a raiz de uma soma e eu vou dividir pela quantidade de variáveis que eu tenho. Que soma que é essa aqui? Tá? Eu fiz separado os valores, como a gente viu na última aula, em vez de colocar tudo na fórmula de uma vez só, tá? Não tem problema fazer isso, mas eu prefiro não fazer. Eu vou colocar em uma tabela, calcular os valores e depois a gente vai determinar essa soma aí, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar cada númerozinho, tá? Cada uma das minhas variáveis, no caso aqui são 5 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 12, 7, 9 e 4, subtrair a média e elevar ao quadrado. E aí eu já fiz isso aqui, tá? Então deixei os valores calculados aqui, só para adiantar um pouquinho para a gente. Então aqui eu tenho que fazer, olha, 15 menos 9,4, lembra lá que na fórmula estava x1 menos x barra ao quadrado, x2 menos x barra ao quadrado, e assim por diante. Né? É o que a gente tem aqui, ó. Deixa eu só ver se está ao quadrado aqui. Tá. Então, eu vou fazer isso com todos, tá? Vou pegar esse número menos a média e levar ao quadrado. Esse menos a média, esse também, tá? Vou fazer todos esses menos a média e levar ao quadrado. E aí, o que eu faço com esses números? Soma. Né? Então, eu tenho que fazer aqui, ó. 31,36 mais 6,76 mais 5,76 mais 0,16 mais 29,16. Tá? Então, o que eu disse para vocês de economizar na representação aqui foi, em vez de escrever tudo isso aqui que eu escrevi entre os parênteses ao quadrado na minha fórmula, colocar aqui, eu já coloquei só o resultado, deixei a minha tabelinha rosa aqui, é como se fosse um rascunho para os quadrados, tá? E agora eu vou dividir pela quantidade de variáveis que eu tenho. São 5 meses, né? Então, eu vou dividir isso aqui por 5, tá? Lembrando que o 5 está dentro da raiz também, tá? Então, se eu for fazer na calculadora, como é que eu faço isso? Posso fazer em etapas, né? Calcular cada um desses valores aqui, somar, dividir por 5 e, por último, tirar a raiz. Ou, se eu quiser fazer tudo de uma vez só, lembrem-se de que isso aqui tem que ficar entre parênteses para não correr o risco de errar, tá? Vou calcular isso aqui, né, e ver quanto que vai dar. Então aqui pode talvez ficar diferente dos valores de vocês, porque eu vou colocar, vai ser um valor aproximado, né? Então vou colocar aqui com uma casa só de aproximação. Então aqui, o desvio do funcionário A, depois que eu resolver tudo isso aqui, eu tenho aproximadamente 3,83. Beleza. Vamos guardar esse valor aqui, tá? Então, calcular o desvio padrão apesar de ter uma fórmula extensa, é simples. Vou pegar cada número e subtrair da média. O que eu faço com esse valor? Elevo ao quadrado. Somo todos esses valores, foi o que eu fiz aqui no numerador da fração, divido pela quantidade de valores que eu estou somando, né? Vou calcular uma média desses resultados e tiro a raiz quadrada. Enfim, tem 3,83. Até aqui tranquilo? Deu para entender o que eu fiz? Beleza, então, para decidir qual funcionário é mais regular, eu tenho que fazer a mesma coisa com o funcionário B. Então, vou fazer o mesmo esquema, né? Então, eu vou lá para o funcionário B e vou fazer a mesma coisinha, né? Vou anotar aqui. Tem agora os valores do funcionário B e vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui. O desvio padrão é a raiz quadrada, né? Então, teria que colocar 12 menos 9,4, que é a média ao quadrado,
mais, taraná, todos aqui na minha fórmula. Só que eu já fiz isso na minha tabelinha, né? Então, eu vou colocar aqui só os resultados. Então, eu fiz 12, 7, 6, 13 e depois o 9 separadamente aqui na tabelinha rosa, ó, menos a média. Então, por que tem 9,4 em todos? Porque é a média ao quadrado. O que eu cheguei? 6,76, depois 5,76, depois 11,56, mais 12,96 e por último 0,16. Então, eu vou somar todos esses valores aqui, dividir por 5 e extrair a raiz quadrada. E quanto que eu vou chegar? Isso aqui é, obviamente eu usei uma calculadora para fazer isso, 2,73. Então, aqui 2,73 vendas, tá? Então, vamos comparar os dois valores aí agora, né? Olha, o funcionário A, eu tive um desvio padrão de 3,83. E o funcionário B, 2,73. Qual que é a conclusão que a gente tem aqui? Vou voltar lá na minha tabelinha de análise. Então, fiz as contas, beleza. O funcionário A, vou anotar aqui embaixo. O desvio padrão aqui. O funcionário A foi de 3,83 e o funcionário B de 2,73. Com base nesses resultados aqui, qual funcionário que vocês acham que permaneceu contratado e qual foi demitido? O B, porque está mais próximo de zero? Isso, exatamente. Né? Olha, apesar de ter o mesmo total, a mesma média, o funcionário B apresentou um desempenho mais regular. O que isso significa? Que os números que ele encontrou a cada mês, né, em janeiro, fevereiro, março, estão menos distantes da média, está menos espalhados os valores. Né? Não tem um mês que ele vendeu muito, depois outro mês que ele vendeu bem pouquinho. Né? Então, estatisticamente aqui, o que foi mais regular durante os 5 meses foi o funcionário B. Por quê? Porque o desvio padrão dele está mais próximo de zero, ou seja, sempre vai ser positivo o desvio padrão, tá? Então, sempre que falar menor, é no mínimo zero, né? Então, o que for menor aqui é o mais regular. Então, no caso aqui, olha, 2,73, o funcionário B é o menor, então ele é o mais regular. Então, o funcionário B é a nossa resposta aqui. Funcionário B porque o desvio padrão das suas vendas é menor. Simples. Então, a análise é essa, tá? Se eu quiser comparar um valor, saber se os valores estão dispersos ou não em relação à minha média, né? Se tem uma variação muito grande da minha média, muito mais alto, muito mais baixo. Ou comparar duas amostras, como a gente fez aqui, né? E verificar qual é mais regular, a gente vai usar o desvio padrão. Então, esse númerozinho aqui vai indicar para a gente qual é mais regular ou não. E nesse caso aqui, serviu como critério de avaliação para o patrão lá. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Bora continuar então. E aí, como é que eu faço? Né? Além de resolver o outro exemplo aqui que eu queria mostrar para vocês, é o seguinte. E se eu tivesse
esses valores em um histograma, né? Como a gente viu em alguns casos aí, às vezes dá um trabalhinho para calcular esses valores, né? Aqui não é muito complicado não, como no caso da mediana, tá? Mas quando eu tenho uma distribuição aqui em classes, ou eu tenho meu histograma aqui, né? Uma tabelinha em classes ou o meu histograma, para calcular o desvio padrão, eu vou ter que pensar em duas coisas, né? Lá naquele outro exemplo, era um valor para cada, né? Então era um valor para maio, um valor para abril, um valor para março, um para fevereiro e um para janeiro. Era um para cada mês. Aqui eu tenho uma tabela com uma frequência e significa que eu tenho vários valores nessa faixa. Então, olha, pergunta, né? Qual é o desvio padrão das alturas registradas abaixo? Então, coletou as alturas e elas estão em classe. Então, de 140 a 150 centímetros, tem 6 valores. Então, não é só um valor, como a gente tinha lá, maio, um número. Né? Aqui, olha, para essa faixa, eu tenho 6 valores. Então, a gente vai ter que contabilizar esse númerozinho dessa faixa aqui, olha, de 140 a 150, 6 vezes. Essa é uma das diferenças. A outra diferença é, eu não tenho um valor específico aqui, né? Eu não sei se é 141, 142, 143. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar os termos centrais de cada classe para calcular o desvio padrão quando os meus dados estiverem em faixas, né? Em classes, ou eu observar aqui o meu histograma. Então, é as mesmas informações no gráfico ou na tabela. Tá? Aí, como é que vai funcionar aqui, então? Eu vou fazer assim, olha, eu vou considerar, tanto para calcular a média como para calcular o desvio padrão, o termo central de cada classe. Então, a gente vai usar aqui, em vez de usar de 140 a 150, a gente vai usar o termo central aqui, que é 155. Depois, o que está entre 150 e 160? Opa, aqui é 145, né? Não, aqui, 145. Depois, 155. Depois, 165. E por último, 175. Então, ó, observando os valores laranjas que eu tenho aqui, ó, é como se eu tivesse uma tabela de frequência sem as classes, né? Eu tenho 6 vezes o 145, 10 vezes o 155, 12 vezes o 165 e 8 vezes o 175, né? Então, lá eu tinha uma lista com 5 números, agora eu tenho uma lista aqui, olha, com 36 números, como se eu tivesse 145, depois 145, depois 145, 6 vezes, né? Depois 155, 155, 10 vezes e assim por diante. Então, em vez de fazer todas aquelas subtrações e levar ao quadrado com cada um dos 145 aqui e escrever na minha fórmula, eu posso fazer uma vez só e multiplicar por 6. Depois posso fazer uma vez só por 155 e multiplicar por 10. Tá? Vamos ver como é que isso aqui funciona. Vai ficar assim. Então, primeiro, para calcular o desvio padrão, preciso da minha média. Tá? Então, a gente vai começar sempre calculando a média. E como é que funciona a média aqui quando eu tenho os meus dados em classes ou na minha tabela de frequência ou no meu histograma? Vai funcionar assim. Maia, vai pra dentro. Olha, vou deixar no desenho aqui também, para vocês verem, olha, os numerozinhos. Então, aqui é 145, né? Aqui, 155. Aqui, 165 e aqui, 175. Então, a gente vai usar esses valores aqui. Beleza? Na verdade, eu acho que vou deixar embaixo para não confundir com as frequências. Então, a gente vai usar o termo central de cada classe aqui. Então, aqui vai ser 145, 155, 165 e 175.
Ótimo. E aqui eu tenho as frequências, né? Mesmo que está na tabela lá, olha. 6, aqui 10, 12 e 8. Então, como é que vai ficar a minha média aqui? A média, nesse caso, a gente calcula da seguinte forma. É uma média ponderada, então eu vou fazer cada frequência vezes o valor que eu tenho. E aí, como eu não tenho um valor exato em cada classe, a gente vai usar o termo central. Então, vai ficar 6 vezes 145 mais 10 vezes 155 mais 12 vezes 165 mais 8 vezes 175. E por quanto que eu vou dividir tudo isso aqui? Eu vou dividir tudo pela quantidade de valores que eu estou somando, no caso que é 6 mais 10 mais 12 mais 8. Então eu tenho aqui 36 valores. Ou seja, a minha média aqui nesse caso é, vamos fazer aqui, 6 vezes 145 mais 10 vezes 155 mais 12 vezes 165 mais 8 vezes 175. Tudo isso dividido por 36, eu tenho 161,11 centímetros em média. Beleza, então aqui está a minha média. Só que não é essa a análise que eu quero. Quero saber qual é o desvio padrão dessas quantidades aqui. Então agora eu vou fazer aquele mesmo esquema, né? Nossa mesma tabelinha lá. Eu vou usar esses valores, então, cada um desses valores, 145, 155, 165, 175, menos a média, elevar ao quadrado e tirar aquela raizona lá. Vamos ver como é que vai ficar. Então, ó, eu fiz aqui, né? Então eu tenho os mesmos valores que antes, né? Então, ó, o primeiro termo é 145, depois 155, 165 e 175. São os termos centrais das classes. O que eu tenho que fazer? Cada um desses valores menos a média e elevar ao quadrado. Então, eu fiz 145 menos 161 ao quadrado, 155 menos 161 ao quadrado, fiz com todos os valores. Só que, na hora de calcular o meu desvio padrão, eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Não é só uma vez 145 que eu tenho lá, olha, eu tenho quantas vezes? Eu tenho 6 vezes 145. Não é só uma vez 155 que eu tenho lá, eu tenho 10 vezes esse valor. Então, na hora de calcular o desvio padrão, diferente do primeiro exemplo, é que eu vou ter que multiplicar por esses valores, ou somar várias vezes, né? Mas como a gente sabe multiplicar, é muito mais prático do que somar 6 vezes o mesmo valor. É mais prático multiplicar por 6. E aí, como é que ficaria? Então, fiz as contas aqui, né, na minha tabelinha, e o meu desvio padrão ficaria assim, ó. Olha, 6 vezes, por que 6 vezes? Porque eu tenho 6 valores nessa faixa aqui do 145. Então, esse valor aqui, ó, eu vou multiplicar ele 6 vezes. Depois, 10 vezes, por que 10 vezes? Porque eu tenho 10 vezes o valor da faixa 155 centímetros. Né? Então, em vez de somar 10 vezes esse número, a gente vai multiplicar por 10. Então, o detalhe aqui, a diferença do outro exemplo para esse é aqui. Eu tenho que considerar que eu tenho 36 valores. Então, são 6 desse primeiro, 10 do segundo, 12 do terceiro e 8 do quarto. Então, por isso que eu tenho que multiplicar por esses números aqui. Vou fazer do mesmo jeito a minha soma, dividir pela quantidade de elementos, quantos números são, 36 valores que eu estou somando, calcular a minha raiz quadrada, e aqui eu vou ter o meu desvio padrão. Né? Nesse caso aqui, fazendo as continhas, o meu desvio padrão é 10,08 aproximadamente. Beleza? Olha,
Tá vendo que é um número bem longe de zero, perdão? Isso significa o quê? Que os meus dados estão bem dispersos lá na minha amostra, né? Então, a gente viu que a média é 160 e 1,11, né? O que significa um desvio padrão tão alto assim, tão longe de zero? Significa que os meus dados estão bem variados, tem números grandes, tem números pequenos, muito acima da média e muito abaixo da média também. Beleza?